Olá, estamos no ar com o CB Poder especial sobre o primeiro dia de imunização no Distrito Federal. Eu sou Carlos Alexandre e você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio, do Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio conosco, o secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto. Bem-vindo, secretário. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo esclarecer a população em relação à imunização que se inicia hoje aqui no Distrito Federal. Ótimo. Então vamos começar logo de cara com a pergunta do telespectador, né? Quer dizer, hoje nós tivemos uma enfermeira que foi vacinada no Hospital Regional da Asa Norte, que é referência no tratamento da Covid. Mas existe uma pergunta já, vou começar pela pergunta do telespectador, em relação aos auxiliares administrativos. Como é que isso está sendo planejado? Primeiramente, todos os profissionais envolvidos diretamente no combate à pandemia estão nessa primeira etapa para serem imunizados. Então, todas as pessoas que têm um contato direto com esse paciente, quando ele procura ajuda no âmbito hospitalar, ali então, naquele momento, a gente já começa a detectar quem são essas pessoas que correm risco de adquirir o vírus, novo coronavírus, e aí então essas pessoas deverão ser imunizadas porque o risco é muito maior quando elas estão ali na linha de frente no combate à pandemia. Uhum. No caso da enfermeira, o critério foi exatamente esse, né? Ela trabalha numa divisão específica. Ela trabalha no box de emergência do pronto-socorro. Então ali ela está diretamente em contato. Além dela, uma técnica de enfermagem foi imunizada, uma médica, uma fisioterapeuta, também o agente de segurança que fica na frente ali, na entrada do atendimento desses pacientes, e também a auxiliar de limpeza que faz a limpeza e desinfecção dos boxes ali de emergência do pronto-socorro e da UTI. Ou seja, todo o círculo de profissionais Sim. que está envolvido no tratamento de um paciente com Covid. Sim. Então, todo o fluxo que se tem esse paciente dentro da nossa unidade hospitalar, as pessoas que estão em contato diretamente com esse paciente terão que ser imunizados para que a gente tenha total segurança e que esses profissionais não entrem em atestado médico, mas que eles continuem saudáveis e atendendo a população, que é o que a gente mais quer. Muito bem, secretário. Essas doses que chegaram, essa primeira remessa de 106 mil doses, chegaram ontem. Perfeito. Eu queria saber do senhor o seguinte: quanto tempo a Secretaria estima para imunizar esses profissionais de saúde nessa primeira etapa? Nós temos toda uma questão da logística para que a gente possa oferecer a vacinação para todos eles. Para você ter uma ideia, hoje, 8 horas da manhã, nós já estávamos com as doses nos hospitais, nas nossas 15 unidades, e também temos a unidade volante. São 6 unidades volantes que estarão indo até as instituições onde nós temos pacientes acima de 60 anos para que eles sejam vacinados. Então, estaremos indo diretamente, porque esses pacientes que estão em asilos, por exemplo, eles não podem sair dali e se dirigir até uma unidade nossa de saúde, onde o risco pode ser maior de adquirir a doença. Então, nós vamos até a instituição, vacinamos o paciente e todas as pessoas que têm contato diretamente com ele. Já nos hospitais, o Agarran tomou um cuidado inicial hoje de que a gente não montasse um posto exclusivo de atendimento a todos os servidores. O que acontece é que a equipe de vacinação estará passando, por exemplo, no pronto-socorro, para fazer a vacinação de todos que estão ali trabalhando. Depois eles vão até a UTI, tem uma sala específica, ali eles fazem a vacinação das pessoas que estão diretamente em contato com os pacientes. A gente está falando de 106 mil doses, certo? Quantas Perfeito. Pessoas vão ser vacinadas nesse primeiro momento? Considerando que nós temos perdas durante o período de vacinação, calculamos que 51 mil pessoas serão vacinadas nesse período. Quanto tempo? Nós vamos levar aí de 5 até 14 dias para fazer a vacinação de todas essas pessoas. Logicamente, algumas unidades terminarão antes e outras mais tarde. A gente está falando da primeira dose. A primeira dose. Aí, em seguida... Sim, como nós recebemos 106 mil doses, estaremos vacinando na primeira dose 51 mil pessoas e aí as outras ficarão resguardadas para que a gente possa fazer a imunização com a segunda dose
que é o que vai dar realmente, né, o sucesso o êxito dessa vacinação para esses pacientes, para esses servidores. Agora, há alguns bastidores importantes aí também que o senhor estava comentando. Quer dizer, o Distrito Federal recebeu as vacinas ontem, no meio da tarde, né? Sim. Por que só começar hoje? Então, a nossa equipe ela tem todo um cuidado de quando essas amostras, essas vacinas chegaram aqui no Distrito Federal, que elas fossem devidamente fiscalizadas pela nossa equipe, que fossem observadas vacinas a temperaturas de transporte dessas vacinas, se estavam, né, dentro do ideal, do preconizado pela Anvisa. E depois nós fizemos a climatização dessas vacinas, para que elas atingissem de 2 a 8 graus, dentro da climatização que nós temos dentro da nossa câmara fria ou das nossos refrigeradores de vacina. Posteriormente, havendo essa climatização, a gente já poderia estar disponibilizando ele para a população, mas isso só aconteceria às 20 horas. Então, preferimos fazer, né, a vacinação, a distribuição correta de todas as vacinas para as nossas 15 unidades e iniciar a vacinação todos no mesmo horário, às 10 horas da manhã de hoje. A distribuição em si, em termos nacionais, teve um atropelo, né? Foi uma forma meio atabalhoada, assim, governador que estava esperando, secretário de saúde que estava esperando também, não chegou, mudou o horário, etc. O senhor acha que esses atropelos puseram em risco a qualidade da vacina? É difícil de dizer porque a gente não sabe como foi feito o transporte, né, de cada estado, né? No entanto, a gente sempre prima pela segurança, né? Uma vez que 106 mil doses pode parecer pequeno aqui para o Distrito Federal, mas que faria muita falta, né, se tivesse alguma intercorrência e essas vacinas fossem viabilizadas para uso. Então, tomamos todos os cuidados necessários, não ficamos no atropelo para poder vacinar. O governador Ibanez é um fã do SUS, é uma pessoa que prima pelo Sistema Único de Saúde e dessa forma ele quis disponibilizar as 106 doses da vacina com total segurança para a população. Então ele falou, Osnei, você faça o que achar melhor, inicie a vacinação com total segurança para que o êxito seja cada vez maior. Nesse momento particular, a pressa, no caso, poderia atrapalhar. Nesse caso, era melhor ter mais calma. Mais calma, iniciar todo mundo ao mesmo tempo. Né? A primeira vacinação que nós fizemos, aconteceram as vacinações também nas outras nossas unidades, às 10 horas. Então, eu acho que isso que é bonito, né? O SUS, ele é universal e dessa forma a gente tem que oferecer o mesmo atendimento em todos os lugares aqui do Distrito Federal. Agora, secretário, não é só a vacina, a dose, né? Existe uma discussão muito grande sobre outros pontos relativos à vacina. O primeiro que eu queria abordar com o senhor é relativo às seringas. Sim. Seringas, como é que está a situação do Distrito Federal nesse ponto? Hoje nós temos 2,5 milhões de vacinas disponíveis nos nossos armazéns, nos nossos depósitos. Seringa, desculpa. 2,5 milhões de vacinas seria ótimo. De seringas agulhadas, né, já disponíveis nos nossos depósitos para serem utilizados. Estamos comprando mais 2,5 milhões, chegaremos aí a 5 milhões de seringas brevemente, né, até o final de março. Então, estamos muito tranquilos quanto a esses insumos. Toda a outra parte que você precisar de algodão, né, que se tornar necessário para a vacinação, nós estamos bem tranquilos, com bastante oportunamente, né, oferecendo para todas as nossas unidades que estarão sendo vacinadas. E eu digo isso porque, no total, nós temos 169 salas de vacinação aqui no Distrito Federal. Quando a gente faz a vacinação da influenza, por exemplo, da gripe, essas 169 salas funcionam todas elas ao mesmo tempo. Então, mediante a quantidade de vacinas que estarão chegando, nós estaremos, então, ativando as salas nas UBSs para que a gente possa vacinar todo mundo de uma maneira igual. Esse é um ponto importante. Voltando ao início da vacinação, que está todo mundo perguntando, todo brasiliense está se perguntando, quando é que eu serei vacinado? Sim. Quer dizer, o que a Secretaria de Saúde tem a dizer nesse momento em relação ao escalonamento, à previsão? Como é que está isso? Particularmente assim como servidor da saúde, né, servidor público, eu sou de carreira,
tenho o conhecimento de que o PNI, o Programa Nacional de Imunização, é um sucesso no mundo. O Brasil é o que tem o maior atendimento de vacinação no mundo, porque eu fui secretário de Vigilância em Saúde até 2018 do Ministério, onde está o PNI, e sempre foi um sucesso fazer vacinação aqui no Brasil. Então, até aquele período, a gente comprava 5 bilhões de reais em vacinas. São 19 vacinas que são aplicadas no sistema público de saúde do Brasil. Então, é o maior sucesso que existe no mundo. Então, temos uma capacidade muito grande, uma expertise muito grande de poder atender a população com muita tranquilidade e segurança. E, dessa forma, tudo que se tornar necessário, né, dentro dos estados e municípios, esses dois entes federativos fazem isso muito bem. Quando há necessidade do Ministério da Saúde intervir na questão da utilização dos insumos, o Ministério da Saúde faz. Então, quando a gente teve o problema em 2018 da vacinação da febre amarela, foi necessário adquirir seringas e foram adquiridas seringas suficientemente para poder atender a população. Isso vai acontecer agora também pelos anúncios. Mas a minha pergunta é quando? Né? Que o programa de vacinação é um sucesso, que ele funciona muito bem, me parece que é um consenso em relação a isso. Pela previsão que nós temos dos nossos fornecedores de vacina aqui no Brasil, que estarão produzindo, que é o Instituto Butantan e também o Biomanguinhos, pela previsão que se tem através do Ministério da Saúde, é que essa produção ela vai começar a aumentar agora no período de vacinação, mas que no segundo semestre a gente terá um quantitativo muito grande de vacinas disponíveis. Então, neste ano, todas as pessoas serão vacinadas, logicamente obedecendo os grupos prioritários, para que a gente tenha a capacidade de imunizar as pessoas que correm mais risco. Muito bem. Só repassando aqui, então, para quem fugiu um detalhe. São os profissionais de saúde, certo? São os idosos acima de 60 anos, em asilos, os cuidadores. Os cuidadores, sim. E quem mais? E os indígenas. Estamos falando de uma população de 51 mil pessoas nesse primeiro momento. Primeiro momento. No caso dos profissionais de saúde, nós já conversamos aqui, tem uns 15 hospitais e tem uma equipe itinerante também, que havendo a necessidade... Seis equipes itinerantes que vão fazer a vacinação em loco dessas pessoas que estão institucionalizadas. No caso, a gente está falando dos idosos. Dos idosos, então, em asilos. Eu digo isso porque em relação aos parentes, eventuais parentes de idosos, eles não precisam se preocupar. Os idosos receberão uma visita de uma equipe itinerante. Sim. É isso, então? Isso. Tá certo. De uma das 6 equipes. E é interessante que essas instituições que abrigam os idosos, né, eles tomam todos os cuidados necessários para que não ocorra, né, a contaminação deles ali dentro da instituição por familiares, por visitantes e assim por diante. Então, cada um faz a sua parte, né? O cuidado que a instituição tem que ter com aquele idoso é fiscalizado, as pessoas observam a necessidade disso e também, né, o poder público tem essa capacidade de imunizá-los. É uma característica dessa doença, né, secretário? Quer dizer, a doença nos força, nos obriga a construir uma rede de solidariedade. Sim. Quer dizer, não importa o que a gente pensa em relação à pandemia, mas as frentes, elas só funcionam se houver realmente uma participação, uma solidariedade dos diferentes entes, né? Imagino. É muito interessante isso que você está falando, porque estamos finalizando o nosso inquérito epidemiológico e também estamos verificando todas as semanas qual que é o índice de transmissão que nós temos aqui no Distrito Federal. Na penúltima semana nós estávamos aí com 0,89 de transmissão. O ideal é estar abaixo de 1. Então estava com 0,89, estávamos num momento assim muito tranquilo e depois, sexta-feira agora saiu 0,84. Então tivemos uma diminuição na transmissão dos casos do novo coronavírus. E isso para nós é muito importante para que a gente possa monitorar e observar, né, as medidas necessárias que a gente tem que tomar. A outra coisa outro item importante que a gente observou foi a média móvel, né, de mortes que nós tivemos. E observamos que na média móvel ela se mantém constante, né, em estabilidade. Ela está em quanto, a média móvel? Em torno de 8, 9 pacientes por dia. Então, estamos assim,
em estabilidade, mas o que a gente tem que observar é se essas pessoas que foram a óbito, qual a idade delas, né, e quais as comorbidades que elas tinham, né, para que fosse, então, chegar a esse extremo do óbito. Então, a gente tem observado que acima de 60 anos é a grande quantidade de pessoas que vão a óbito. E todas elas têm comorbidades, né? Isso é natural que aconteça. Então, muitas vezes a gente observa que essa pessoa é uma pessoa que estava em casa, que estava se resguardando e se contaminou porque alguém da família saiu, adquiriu o vírus e trouxe para casa, né? Então, esses cuidados, eles têm que ser muito bem observados. Por isso que mesmo agora as pessoas que estão sendo imunizadas devem continuar usando máscara, obedecendo o distanciamento social e higienizando as mãos, né, com sabão, com água e com álcool gel. Quer dizer, o comportamento da pessoa também contribui de forma decisiva para se evoluir mais rápido. Né? Enquanto a vacina está trabalhando, operando, imunizando as pessoas, à medida que elas mantêm as medidas de precaução, quer dizer, é mais uma barreira que se cria para conter o avanço do vírus. Por isso que a gente tem que alertar, o governador tem falado sempre, né, que as pessoas têm que obedecer, né, as regras de higiene necessárias para que a gente não tenha mais transmissão da doença, mesmo no período de imunização. Porque se a pessoa tomou a vacina hoje, né, ela corre o risco ainda, né, de contrair o vírus, porque ele tem uma segunda dose para que essa imunização seja mais efetiva e aí, então, poder estar tranquilo. Então, em relação às medidas de restrição, não é o momento de relaxar. Eu acredito que elas devem continuar da mesma forma ainda. Porque eu digo isso porque temos a questão dos bares, né, que medidas mais restritivas desde o fim do ano, tem a volta às aulas aí que está chegando, quer dizer, o ano letivo, uma série de questões aí que estão se colocando paralelamente à vacina. Qual é a sua avaliação em relação a isso? Deveríamos manter, né, todos os cuidados necessários, todos os protocolos, né, de higiene para que a gente não tenha transmissão da doença, mesmo com o início da vacinação. E aí, trabalhar por etapas essa imunização, ela deve ocorrer em decorrência da quantidade de vacinas que vem chegando aqui no Distrito Federal para que a gente possa tornar esses grupos prioritários muito bem estudados e muito bem, né, analisados para que a gente possa iniciar atividades como aulas, né, como haja essa disponibilidade, porque a gente tem que observar que as crianças, normalmente, né, elas não chegam a desenvolver a doença, né, de forma grave como os adultos. Então, pode ser que elas sejam realmente portadoras do vírus e pode transmitir para os professores, para os funcionários da escola e assim por diante. Então, é importante que esses professores, que essas pessoas que trabalham na escola sejam imunizadas também, para que aí então a gente diminua, porque é um ambiente, né, de muita aglomeração, de muitas pessoas, muito contato, né? E aí há essa possibilidade da disseminação da doença com muito mais rapidez, né, e com gravidade. Quer dizer, no caso de certa forma isso se aplica também ao setor de bares e restaurantes, né, que também é um ambiente onde há muita aglomeração, muito contato, quer dizer, de certa forma, a Secretaria da Saúde pode-se dizer que ela enxerga aquilo como um objetivo. Precisamos chegar lá. Para chegar lá, primeiro a gente tem que vacinar essas pessoas daqui de saúde, para em seguida, chegando mais vacina, a gente conseguir atender aquele público ali. E aí sim poder... A gente tem observado, né, e aconteceu isso através do decreto, logo quando a gente chegou a 1,3 de transmissão, que os bares e restaurantes estavam tendo muita aglomeração, não haviam os cuidados nos protocolos de higiene que a gente tinha solicitado, então houve aí uma limitação do horário de funcionamento desses bares. E a gente observou que de 1,3 logo a gente começou a cair para 0,74, 0,79, né, no índice de transmissão. Depois ele ficou oscilando, né, em 0,89, 0,84, como está agora. Então, a gente observa que as medidas, mesmo que elas sejam pequenas, mas elas são educativas e funcionam. Muito bem. Secretário, vamos dar um tempinho aqui, um pequeno intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta a falar mais de vacina, de medidas que devem continuar e de outros assuntos que são importantes aqui no nosso CB Saúde, especial com o início da vacinação. Ok?
Um minuto só e a gente volta com o CB Poder e CB com foco na saúde, especial sobre o início da vacinação no Distrito Federal, com o secretário de Saúde, Osnei Okumoto. A gente volta já. Estamos de volta com o CB Poder, que recebe hoje o secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto. Secretário, eu estou com mais perguntas aqui de telespectadores que estão participando do nosso programa. Que bom. E eu vou começar com uma pergunta da Patrícia Marangon. Ela quer saber do senhor quando os professores receberão a vacina, se já tem uma data definida. Os professores eles estavam na quarta etapa de vacinação, né? Mantemos essa quarta etapa de vacinação dos professores e também dos agentes de segurança. Houve uma polêmica em relação a isso, né? O Ministério ele tomou uma medida de exclusão da quarta fase em decorrência da dificuldade de se conseguir as vacinas suficientes. Mas como isso está normalizando, né, os contatos e o trabalho do Ministério tem sido muito incisivo para a aquisição dessas vacinas, então a gente manteve, né, essa quarta etapa para que a gente possa, com certeza, estar vacinando essas categorias que são muito importantes, né? Como a gente já falou um pouquinho da educação, né? Assim também como os agentes de segurança fazem um trabalho diretamente com a população e que realmente tem a necessidade de estar imunizados. E os agentes de segurança eles estão participando diretamente na fiscalização, por exemplo, né? Também. Para o cumprimento do decreto, etc. Também. Mas eles fazem as abordagens necessárias, né, no exercício da profissão, com pessoas desconhecidas e o risco é muito grande. Muito bem. Uma segunda pergunta aqui do Luiz Otávio Pereira. Ele quer saber, quem já teve Covid será vacinado? Sim, as pessoas que tiveram Covid serão vacinadas também. E é importante da gente poder falar que, nesse caso ainda em estudo, a divulgação de várias pessoas que reinfectaram, né, em decorrência de que tiveram o Covid e posteriormente tiveram novamente a infecção. Por mais que a gente entenda que possa não ter sido uma vez ou outra Covid, né, a gente tem que trabalhar com essa perspectiva de reinfecção. Então, já tem muitos estudos, muitas pesquisas dizendo dessa possibilidade. Então, todo cuidado é necessário, porque uma vida, duas vidas é sempre muito importante para nós. Existe, inclusive, uma discussão em relação à vacina. Quer dizer, não se sabe ainda há pesquisas sendo realizadas
por quanto tempo seria a durabilidade dessa vacina? Da imunização. Da imunização, seria de 6, 8, fala-se, se seria num modelo anual, como acontece com a vacina contra a gripe. A gente vem trabalhando há muito tempo com vacinas, né, dentro do Ministério da Saúde, e a gente sabe que o aprimoramento da vacina ela acontece com o tempo. Então, tivemos vacinas como a da hepatite B, né, que ela começou lá com três vacinações para que conseguisse ter imunidade, depois diminuiu essa quantidade. Então a gente vai observando que com o passar do tempo, essas vacinas elas vão ficando mais especializadas, muito mais estudadas, e aí então elas vão ficando mais efetivas e mais seguras. Esse é um ponto importante também, secretário, porque o senhor viu, como todo mundo, o que está acontecendo no Amazonas. E uma das alegações que têm sido colocadas é o surgimento da nova cepa de vírus. E isso também há uma discussão se isso afeta ou não a eficácia da vacina, né? Eu queria fazer duas perguntas para o senhor. Como é que a Secretaria de Saúde está vendo essa questão de uma nova cepa surgindo, se há um risco, ou se ela já foi identificada, ou se vocês estão monitorando o surgimento dessa cepa aqui no Distrito Federal. E, segundo, se de fato essa questão da cepa afeta a vacina pela sua experiência que o senhor já tem, inclusive no Ministério da Saúde. O que acontece é que a produção das vacinas elas estão diretamente ligadas a uma proteína do vírus, né, que é de extrema importância para a produção de anticorpo. Então, os pesquisadores, eles identificam a parte do vírus, a proteína do vírus, as proteínas do vírus, que vão causar a produção de anticorpo quando injetado no corpo da pessoa. Então, como a gente observa, as mutações elas acontecem de uma maneira muito natural em todos os tipos de vírus. E normalmente as mutações não acontecem nessas proteínas. Então, essas proteínas já são pesquisadas por esses estudiosos, e aí a vacina, quando ela é produzida, ela vai realmente causar essa imunidade sem qualquer tipo de prejuízo, mesmo que haja mutações nesse vírus. Exato. Essas vacinas elas se concentram na parte que não tem mutação, ou que não muda muito, seria isso, né? Nessas proteínas, e são várias proteínas, né? Então, de uma forma ou de outra, você está sempre ali causando realmente a produção de anticorpos e imunizando a pessoa. E em relação à nova cepa aqui no Distrito Federal? Sim, a nova cepa ela é monitorada, né, nossas instituições de pesquisa que o Ministério da Saúde tem. Trabalhamos como são vírus respiratórios, existem as nossas instituições sentinelas. Isso é distribuído no mundo inteiro, né? Para você ter uma ideia, quando o vírus identificado na região norte da gripe, por exemplo, né, ela acontece normalmente no final do ano, início do ano, como está acontecendo agora, e as informações chegam para nós através dessas instituições sentinelas, e aí a vacina é produzida aqui de acordo com o vírus que esteja circulando. Então, essas entidades sentinelas, elas ficam captando, né, esses vírus e vão encaminhando para os nossos laboratórios de pesquisa para que aí possam ser identificados. Tá certo. Eu tenho mais uma pergunta aqui, secretário, da Natália Stanzioni. Ela pergunta como está a previsão de atendimento a usuários provenientes da RID. Não há qualquer tipo de impedimento que as pessoas da RID sejam atendidas aqui no Distrito Federal. É bom lembrar isso, né, que a RID hoje nossa tem aí em torno de 1.500.000 habitantes. Exato. Grande parte dessas pessoas trabalham aqui no Distrito Federal. Eles vêm até o Distrito Federal para trabalhar. E muitos são da área de saúde. Então, quando a gente fala da primeira etapa, todos eles serão vacinados, desde que eles estejam na linha de frente no combate à pandemia. Serão todos vacinados, mesmo que eles morem, né, nessa região aí do entorno. Quer dizer, é mais em relação ao perfil da pessoa, né? Em que contexto que ela está... O SUS é universal, né? Exato. A partir do momento que ele esteja naquele grupo de risco, ele procurando uma unidade nossa, ele vai ser atendido. Porque propriamente o endereço da pessoa, onde ela mora, onde ela vive. Obviamente. Né? Mais uma pergunta. Quais os planos para a escala de profissionais necessários para a vacinação? Existem EPIs? Como é que está sendo feito isso? Sim, nós temos uma grande quantidade de EPIs suficientes para poder atender os nossos 1.500
servidores que estarão participando da vacinação. Eu sei que teve uma dificuldade no início, né, da pandemia, na aquisição desses EPIs, e depois isso foi todo normalizado, uma vez que os processos de aquisição foram todos eles realizados pela Secretaria de Saúde e houve disponibilidade no mercado para atender todas as solicitações. Fora isso, nós tivemos muitas doações de embaixadas, né, de instituições. Então, a Embaixada da China, por exemplo, né, fez doações de EPIs. A FEComércio nos ajudou com um kit de teste rápido para a pesquisa de anticorpo IgM e IgG, que estão sendo utilizados no inquérito epidemiológico que está sendo fechado agora. Então, a gente, além de fazer as aquisições, nós tivemos muitas doações. Quer dizer, mais de novo essa rede de solidariedade que se forma, né? Muito interessante forte, isso. muito forte. Mais uma pergunta, secretário, do Igor Queiroz. Ele quer saber como será a vacinação na rede privada e quando será. Então, a rede privada teve uma autorização por parte do Ministério da Saúde para que eles pudessem fazer a importação de doses de vacina e pudessem disponibilizá-los para a população que não estão dentro do grupo de risco, né, do grupo prioritário. Então, eu não tenho acompanhado muito essa questão do privado, mas, no entanto, hoje nós fizemos a distribuição para a rede privada, para que a rede privada pudesse vacinar os seus funcionários que estão na linha de frente. Então, o mesmo tipo de funcionário que está sendo vacinado na rede pública hoje, que está na linha de frente da pandemia, o privado também recebeu as vacinas nossas para poder vacinar os seus fazem parte do plano de imunização. A gente como tem todo, que fazer a rede, né, de atendimento muito bem estabelecido para que não haja transmissão, para que não haja prejuízo desses nossos colegas. Entendo. Agora, secretário, também a gente falou, tudo isso que a gente está falando aqui em relação à vacina refere-se à Coronavac. Sim. Agora, o senhor sabe muito bem que tem uma outra vacina, inclusive sendo produzida aqui já, um esforço nessa linha, que é a Sputnik, né? Sim. Foi feito um pedido à Anvisa, a Anvisa rejeitou o pedido porque estava ainda pendente uma série de procedimentos e tudo mais. Como é que a Secretaria está acompanhando isso? Como é que vocês veem essa perspectiva de ter uma segunda vacina? É muito importante que a gente tenha a pesquisa clínica das vacinas, né, contra o novo coronavírus, porque haverá mais disponibilidade de vacinas para que a gente possa utilizar na nossa rede. Sempre que uma vacina que esteja nessa pesquisa clínica, ela seja colocada à Anvisa para aprovação, isso diz respeito ao quê? A documentação necessária da pesquisa clínica para que ela seja aprovada, para que a gente observe a segurança dessa vacina e também a efetividade dela. Quando essa vacina está aqui dentro do Distrito Federal, está dentro de uma fábrica no Distrito Federal, nos deixa ainda muito mais esperançosos, né, de que a gente vai aumentar essa possibilidade de ter vacinas viáveis, seguras e efetivas para poder vacinar a nossa população. Então, estamos torcendo muito para que dê certo. Eu pergunto isso em relação ao Sputnik porque, não só porque a gente fica na torcida para que ela venha, mas também porque existem governos estaduais também que fizeram acordos, encomendas em relação à vacina. Um exemplo que me vem aqui é o do governo da Bahia, por exemplo, que está esperando um desfecho em relação a isso. Eu queria saber se o governo do Distrito Federal tem também tratativas nesse sentido, não só com essa especificamente, mas com outras, né? Porque... Nós tivemos contato com a Embaixada da Rússia, aqui em Brasília mesmo, fomos conversar com eles e saber deles qual que era a possibilidade deles disponibilizarem a vacina aqui para o Distrito Federal ou para outra região do país, assim como para o Dr. Fábio, lá, secretário de Saúde da Bahia. E naquele momento, eles nos passaram algumas informações, que foi muito precoce, foi muito lá atrás, né, de que a produção ainda estava muito pequena, né, na Rússia para poder atender tantos países que estavam solicitando. E aí, então, naquele momento, eu encontrei a fábrica aqui do Brasil, que estava lá também, visitando a embaixada, para poder obter informações mais para a produção, né? Então, isso foi um momento muito importante para nós também, para que a gente pudesse ter contato com a indústria, mas tive contato com o Instituto Butantan, tive contato também com a fábrica da Pfizer, né, por videoconferência.
E todas elas tinham uma característica, tinham valores diferentes, né, e tinha diferentes níveis de produção. Então, e como é que ficou? Foram os contatos que nós tivemos e tivemos contato também com o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, com o Ministério da Saúde, pela facilidade de eu ter sido secretário ali, e também com a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. E aí, então, nós chegamos à conclusão que o Programa Nacional de Imunização é o responsável pela determinação das políticas, né, de imunização no país. Então, nós aderimos, juntamente com os demais secretários, para que a força dada ao PNI pudesse se estabelecer frente a esses grandes números de produtores, assim como também ao consórcio, né, que eles estão adquirindo, para que a gente pudesse ter organizado no Brasil, né, a entrega da vacina e a imunização corretamente. Muito bem. Tem uma outra questão também que eu queria colocar com o senhor, secretário, fala-se muito, novamente, é aquele momento de que, muito bem, aconteceu um fato novo que é a vacina, mas isso não quer dizer que a gente precisa se descuidar de outros pontos que são muito importantes em relação à pandemia. Falamos aqui em relação às medidas de prevenção. Outro ponto muito falado é em relação a tratamento precoce. Sim ou não? O que é isso? O que se deve evitar? O que o senhor tem a dizer rapidamente aqui para a gente? O interessante é que a gente foi estabelecido alguns tratamentos precoces, né, aqui no Brasil, e para que a gente tivesse mais segurança em relação à adoção de protocolos, a gente procurou o Conselho Federal de Medicina, né, as suas resoluções, para que a gente pudesse tomar as decisões aqui no Distrito Federal. E o que a gente observou é que a partir do momento que o Conselho Federal de Medicina deu liberdade aos médicos de prescrever os medicamentos para tratamentos precoces, a gente obedeceu essa determinação e cada médico nosso na nossa rede, principalmente os que estão na atenção primária, se eles fizessem a solicitação e a prescrição do medicamento, eles seriam respeitados por nós da Secretaria, uma vez que houve esse balizamento e essa análise por parte do Conselho Federal de Medicina. Então, os senhores respeitam, por exemplo, uma prescrição de cloroquina, seria isso? Sim, se o médico lá na ponta ele estiver fazendo a prescrição, a gente respeita essa opção desse médico, uma vez que ao prescrever ele tem toda a responsabilidade com aquele paciente. Tá certo. Muito bem. Secretário, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui conosco. Foi um prazer recebê-lo aqui. Certamente o senhor virá mais, né? Sim. Porque não falta assunto para a gente comentar. Sim, com certeza. Né? Sobre os próximos passos da vacina, né? Sim, perfeitamente. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de poder expor para toda a população a política nossa de imunização aqui do Distrito Federal e de tirar dúvidas, né, dessas pessoas. Tá certo. Muito bem. Muito obrigado. O CV Poder fica por aqui hoje, ok? Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.